A gente é um bicho que complicou as coisas que a gente precisa fazer pra ser bicho. Mas se tem uma coisa que o bicho precisa, é da sua manada. Às vezes você também esquece que você é um bicho. A gente fica com a cabeça tão cheia de problema inventado que coisas simples, como o fato da gente ser só um bicho, acaba passando batido. A gente trabalha pra comer, que nem uma foca, e precisa de uma casa pra se proteger, que nem os ursos, que quando chega o inverno, vai pra dentro de uma caverna. O poeta John Donne já falava que nenhum homem é uma ilha, e parece que a gente se esqueceu disso. A gente tá cada vez mais ilha, com alguma tela na cara, mandando sinal para um arquipélago inteiro, mas nunca se encontrando. Cada ilha pensando no seu, e nunca no nosso. Comunidade é, sobretudo, macro-organismo, né? Feitas por muitos indivíduos, por muitas unidades, né? Com unidade, né? Comunidade. Então elas formam esse superorganismo. As periferias, elas são superorganismos. Florestas, elas são superorganismos. Uma formação de bichas lésbicas, travestis, numa rua andando meia-noite, elas são um superorganismo, elas são uma comunidade. Quem não se aceita a si mesmo, com as suas fragilidades, com as suas dificuldades, com as suas contradições, com os seus conflitos, dificilmente vai aceitar que o outro também tem limites. A compaixão, muitas vezes, é vista como uma virtude religiosa. Ela não é uma virtude religiosa, é uma dimensão humana, que significa se colocar no lugar do outro sem ser o outro. Perceber o outro e sofrer com ele, e estar junto. E a gente está aqui hoje dentro de uma das comunidades no qual, junto com o coletivo, a gente coordena, que é a comunidade da Mauá. Aqui nós temos várias mulheres, mães solo, mulheres negras, pessoas nordestinas de vários lugares, que vêm para a cidade em busca de um objetivo e a gente acabou se encontrando, né, através da luta da moradia digna para a família de baixa renda. Então, a partir do momento que a gente entra nesses imóveis vazios, sem função social da propriedade, a gente dá vida para ele. Tira o que é lixo, o que é entulho e passa a dar a vida. E aqui dentro, o seu problema ele não é só seu, ele passa a ser nosso. Não vai ter coletivo forte sem indivíduo forte, né? Então é preciso que a gente fortaleça as pessoas desse território e aí fortalecendo uma pessoa pela própria vivência que ela já tem comunitária, coletiva, ela impacta na vida de outros, né? Então, quando a gente fala de desenvolvimento econômico, divisão de riqueza, de abrir empresas com esse perfil, das empresas não dialogarem com esses territórios somente na perspectiva de levar lucro, mas de perceber o favelado como sócio, a gente está falando disso. O hip hop, no geral, ele mudou a juventude preta periférica do Brasil. E a grande força mesmo, o grande estímulo foi a música, porque a música foi o que primeiro realmente explodiu, e assim, com características brasileiras, né? Com MC rimando e falando de situações da própria quebrada. Trouxe um entendimento sobre cidadania. A importância da comunidade é ser o motor da batalha em si. Mas eu acho que esses fatores, essa caminhada que a gente teve, fez a comunidade integrar muito mais com a gente e agir e ir além, tá ligado? Foi um momento que a gente teve que começar a falar com autoridades, com prefeitos, com secretários de segurança, tá ligado? Então a gente se viu obrigado a amadurecer politicamente também, para poder lidar com aquilo, sabendo que tinha aquele público junto com nós e que o que a gente estava fazendo ali era muito mais do que só uma batalha, tá ligado? Que era reunir todas as quebradas, todos os jovens, uma parada semanalmente. Então a gente fundou esse Femini Rappers, que era para pensar a mulher dentro da cultura hip hop. Como é que a gente fortalecia a presença e a permanência da mulher na cultura hip hop. Várias mulheres entraram para a cultura, mas elas não conseguiram permanecer. E aí eu poderia falar vários motivos. Tudo que era do portão de casa para fora sempre foi muito difícil para as gerações, para a minha geração e as gerações anteriores à minha.
para você fazer aquilo que você queria, muitas vezes você tinha que abrir mão de muitas coisas. Ou abrir mão de muitas coisas e fazer o que gostava, ou deixar de fazer o que gostava. Mas nós trouxemos mulheres de vários lugares da cidade. Mas a gente precisa do nosso. A gente precisa ser individual dentro de uma visão de coletivo comum. Seja o samba, seja o hip hop, seja o lugar onde você professa sua fé. A gente precisa ser um bicho social, que olha no olho do outro, sente o cheiro dele, toca a pele dele. Esses vários coletivos que também têm que se entender nas diferenças e aceitar que no fim somos todos iguais, precisando e querendo as mesmas coisas, da mesma maneira que o passarinho e o tubarão precisam. Essa é a tal da compaixão que Jesus queria que a gente aprendesse, mas hoje parece que tá difícil. Agora temos que cuidar do nosso coração, e é daqueles corações que batem do lado de fora do peito, juntos com dezenas de outros, lá na rua, cheio de gente, que a rua é nós. Para mim foi muito difícil a década de 80, como um negro na periferia, onde uma repressão nos determinava os lugares que nós podíamos caminhar e como podíamos caminhar. Eu começo a participar de alguns movimentos negros, de alguns debates onde aquilo começa a me resgatar a identidade, mas de uma forma a conta-gotas, eu entendendo a minha participação na sociedade, quem eu era para a sociedade, quem eu era para mim. Só que quando eu levo meus filhos lá na comunidade do Rosário, não é conta-gotas, já é uma paulada, é uma dose única. Quando os meus filhos começam a identificar nas canções que ser filho da África era coisa linda, os cabelos, as belezas, os papos, os toques nos atabaques, quando ele começa a perceber tudo aquilo, ele se enxerga e ele se fortalece e ele deixa o cabelo dele crescer e aquilo se torna o padrão de beleza para ele. Eu gosto de entender, né, a periferia, que é o lugar onde eu moro, que é o meu lugar, como uma floresta, que também é o meu lugar. Eu habito nesses dois mundos. Dentro do solo de uma floresta, as raízes se conectam, raízes de muitas árvores se conectam e transmitem sinais, inclusive de proteção, de defesa, substâncias, para que elas se mantenham firmes, se mantenham vivas. Dentro das comunidades, a gente também troca tecnologias para estar viva. Talvez esse seja um dos aspectos que configura uma comunidade. Né? A ajuda mútua, e essa ajuda só ocorre porque essas comunidades, a periferia e a floresta, elas estão agregadas. Cuidar do corpo e da cabeça é até fácil, mas como a gente faz para cuidar do outro? Se liga nisso aqui, ó. Conheça a comunidade, conheça o movimento de moradia na luta por justiça. A gente costuma dizer, quem sabe mais, luta melhor. Então, quanto mais a gente souber, mais a nossa corrente vai ficando mais forte e difícil de se quebrar. Então, assim, tem que ter conhecimento. Conhecimento nunca é demais. Conhecimento é alimento do corpo, da mente, da alma, né? O conhecimento faz a gente se manter vivo. Agora é se cuidar, é o mais urgente. Então, todo mundo usando sua máscara. Acho que a primeira coisa é essa. A segunda é que a gente agora está passando por um processo, eu acho, de reencontro, né, cara, com nós mesmos, assim, da importância do cuidar um do outro, da palavra essencial do quesito comunidade. Então, assim, não dá para achar que depois que passar esse processo, a gente vai ter que virar as costas novamente para o que até então as elites e a sociedade estavam indiferentes. Quem está hoje praticando violência com pensamentos e práticas fascistas, ela não se alimenta de coragem, ela se alimenta de violência. Quando eu digo que uma pessoa é forte, não é porque ela se alimenta de violência, pelo contrário, ela se alimenta de afeto, de compaixão, de solidariedade. Isso para mim é força, isso para mim é coragem. Então, acho que o princípio é sempre pensar a partir dos pequenos, entender o mundo a partir dos fracos, pensar na comunidade que eu estou, quem é que está excluído, quem é que está mais fraco do que eu, quem que precisa ser olhado, cuidado e protegido. Nunca aceitar a violência, nunca aceitar a injustiça, lutar sempre na defesa do mais fraco. Eu não vou ser feliz sozinho, eu não vou comer sozinho, eu preciso que os meus irmãos também sejam felizes. A felicidade tem que ser partilhada. O mundo tá diferente, todos nós vamos ter que inventar um novo normal e ninguém vai fazer isso sozinho.